Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o direito do trabalho aplicado nas questões relacionadas ao direito condominial. E hoje, Sidney, eu vou mudar um pouco aqui a nossa já tradição, né? Porque tradicionalmente aqui o Sidney que apresenta os nossos entrevistados. Hoje eu vou fazer diferente, Sidney. Vou apresentar aqui porque os nossos entrevistados também são meus amigos de longa data. Ronaldo Júnior. E aí, Rodrigo, tranquilo? E a doutora Bruna Magalhães da Pieve. Que tem muito a trazer aqui pra gente hoje, sabe, Cid? Falar sobre direito de trabalho aplicado na vida condominial. Conheço essas pessoas de longas datas, sabe? Então, assim, é um prazer recebê-los. Agradeço em nome da CodeMob, estar participando desse projeto aí. Tenho certeza que vai somar bastante. E aí, Sidney, vamos iniciar essas perguntas aí? Vamos iniciar o tema de hoje. Direito de trabalho aplicado na vida condominial. Ok. Então, prazer, doutora Bruna, doutor Ronaldo. Vamos começar com os questionamentos. Doutora Bruna, em que situação o condomínio pode ser responsabilizado subsidiariamente ou solidariamente por dívidas trabalhistas da empresa de limpeza? Boa tarde, obrigado pelo convite inicialmente. Bom, essa resposta aí ela é até fácil de responder, sempre. O condomínio ele pode ser responsabilizado sempre, aí vai variar da questão da falta da fiscalização, né, ou da presença da fiscalização do condomínio perante questões documentais, etc. E aí passa por alguns detalhes de subsidiária para solidária, mas a subsidiária, ela é, assim, pressuposto básico na existência da responsabilidade subsidiária do condomínio. Mas, doutora, aquela cláusula que consta em todo o contrato de prestação de serviço, que não há vínculo trabalhista, na Justiça do Trabalho, ela é praticamente inexistente, né? Vai se valorar a questão da prática vivenciada no dia a dia, né? Então, acredito que a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto no decorrer do podcast, mas dependendo da fiscalização direta do condomínio perante funcionário, submetida à hierarquia, controle de jornada, etc., ficar caracterizado um vínculo direto com o condomínio, a responsabilidade ela é existente e aí passa a ser deixa de ser responsabilidade, passa a ser vínculo direto com o condomínio. Entendi. Tá, isso quer dizer então que o síndico ele pode responder pessoalmente por questões trabalhistas, ainda que seja numa empresa terceirizada. O síndico ele representa ali o condomínio, né, de uma forma a fiscalizar de forma indireta a prestação de serviço. Então, a ausência da fiscalização certamente recairá a responsabilidade sobre ele também. Porque assim, pelo que eu estou entendendo, né, doutora, a responsabilidade primeira seria aí da prestadora de serviço, podendo recair na pessoa do condomínio, né, na pessoa jurídica do condomínio, isso, né? Agora, retomando um pouco mais, assim, o que seria a responsabilidade solidária e subsidiária? Ajuda a gente nisso aí, doutor Ronaldo. Perfeitamente. Bom, são dois institutos jurídicos que trabalham basicamente uma responsabilização da pessoa jurídica em diferentes níveis, digamos assim. Quando eu falo em responsabilidade subsidiária, é uma responsabilidade, digamos, observando, por exemplo, um degrau de responsabilidades. Num primeiro momento, uma pessoa jurídica, num segundo momento, uma segunda ou uma terceira pessoa, que podem ou não fazer parte ali daquele grupo, né, que está sendo executado. Quando eu falo em responsabilidade solidária, é uma responsabilidade que eu posso cobrar o débito, eu posso executar o débito de qualquer uma dessas empresas de maneira concomitante. Entendi. Entende? Então, assim, se existe, por exemplo, um débito e eu tenho 2 ou 3 ou 4 pessoas jurídicas envolvidas, eu posso, eventualmente, pleitear junto ao judiciário a cobrança no mesmo momento de todas elas, fazendo com que o juiz direcione as constrições patrimoniais de maneira igual para todas elas. Já na responsabilidade subsidiária, digamos assim, é como se fosse um benefício de ordem. Entendi. Primeiro eu tenho que exaurir a discussão em relação a uma determinada pessoa jurídica para passar para outra e assim sucessivamente. Aí dentro dessa linha seria, primeiramente, em relação ao prestador de serviço. Sim. E aí depender das circunstâncias concretas, né, como a doutora Bruna falou,
Aí existe também a responsabilidade do condomínio, né? Condomínio, que pode ser subsidiário ou solidário. Depende. Assim, vamos pensar num caso concreto de judicializar uma situação trabalhista. Se o advogado da parte reclamante, de um faxineiro, por exemplo, judicializa diretamente com o condomínio e ele deixa de colocar a prestadora de serviço dele, ele era submetido à prestadora, conservadora no caso, né? E aí ele fala, não, eu prestava serviço diretamente para o condomínio. E aí, de uma forma, né, de estratégia jurídica do advogado, ele coloca só o condomínio, quem estiver representando o condomínio tem uma obrigatoriedade de chamar a lide a real empregadora, porque se comer mosca aí, a ação vai correr diretamente com o condomínio, e se houver condenação, o condomínio vai marcar sozinho. Exato. Então tem que ter essa expertise também de observar se na judicialização a real empregadora está incluída no polo passivo. Entendi. Se ela não estiver, é um dever incluí-la, porque senão o condomínio responde. E nesse caso, a senhora chama de real empregadora a empresa que foi contratada, e não o condomínio em si. Aquela empresa que assinou a carteira do trabalhador. Em algumas hipóteses, inclusive, Rodrigo, existe a possibilidade até mesmo da responsabilização dos sócios daquela empresa. Né? A legislação trabalhista também abraça a legislação civil no que tange, por exemplo, aquelas figuras de desconsideração da personalidade jurídica, de eventuais fraudes, né, em virtude das execuções. Então, demonstrada essa, digamos assim, esse inadimplemento por parte da pessoa jurídica, demonstrando a existência ali dos requisitos jurídicos, eu posso executar também as pessoas físicas, os sócios. Chegar na pessoa do sócio. Do sócio, né? Da empresa. Porque o que nós percebemos é que muitas das vezes os prestadores de serviço utilizam a pessoa jurídica como uma blindagem, né? Sim, exatamente. Não vai pagar ninguém, não vai encontrar nada na pessoa jurídica e vai ficar por isso mesmo. Existe aí essa possibilidade da desconstituição da personalidade jurídica para chegar na pessoa do sócio. E isso tem aplicação, então, nessas situações envolvendo conservadoras. Exatamente. Existe uma discussão hoje no judiciário muito grande, esse tema até voltou para a pauta de discussão no ano passado, por conta de uma posição do nosso Supremo Tribunal Federal, que exigia a participação desde o início do processo de todas as eventuais empresas que eventualmente fariam parte daquela discussão jurídica, né? Porque, até complementando a fala da doutora Bruna, existia a possibilidade, por exemplo, eu estou demandando contra uma empresa, consegui êxito, no momento da execução, percebendo que aquela empresa, por exemplo, não tem patrimônio suficiente para poder quitar o débito ali, eu poderia fazer uma investigação, descobrir eventualmente, por exemplo, outras empresas daquele grupo econômico e tudo mais, e pedir ao juiz a aplicação dessa teoria para que essas empresas também compusessem o polo passivo, e aí abrindo a possibilidade de executá-las. Contudo, a posição mais atualizada do tribunal, ela vai justamente combater esse tipo de medida, ou seja, existem agora alguns gargalos, digamos assim, alguns empecilhos para a aplicação ampla dessa teoria. Não é que não é possível, tá? Existe sim a possibilidade da demonstração da existência de irregularidades e a gente incluir outras empresas no momento da execução. Mas a posição a priori é que essas empresas devem fazer parte do polo passivo desde o início, né? Na fase de conhecimento, né? Do processo. Entendi. Porque tentando encontrar também um justo equilíbrio aí, também não é justo também o prestador de serviço não ter direito, né, de responder àquela demanda que está sendo tratada e ser convidado para participar só na hora de pagar também. Exato. Né? Exato. Assim, logicamente que o direito à ampla defesa, ao contraditório, será ofertado no bojo do incidente da desconsideração. Mas... Contudo, por vezes, esses atos, digamos, são atropelados em certa medida, né, na tentativa ali de garantir, de fato, que o débito seja quitado e tudo mais. Então, pode ser que algum ato processual seja praticado de forma assodada, mas o ideal é justamente a instauração do incidente, intimar as empresas para que elas apresentem defesa, tenham a oportunidade de produzir prova, e aí, verificada a sua responsabilidade, elas são incluídas no polo. E aí essa questão da corresponsabilidade ou dessa responsabilidade solidária, acho que ela vem toda em detrimento da obrigação do síndico em fiscalizar, correto? Então, e a fiscalização começa desde o início da contratação dessa empresa, analisando o cartão do CNPJ dessa empresa, verificando se o CNAE está condizente com o desempenho das funções atribuídas, analisando a minuta de contrato de prestação de serviço, né, reajustando algumas cláusulas, apesar de que muitas empresas elas resistem muito a mudar a cláusula de contrato, né, porque isso vai
vai contra ela muitas vezes, né? E aí, doutora Bruna, quais seriam as orientações iniciais para o síndico que está contratando uma empresa, no sentido assim de quais documentações seriam exigidas inicialmente? Só queria fazer um adendo assim, que o que vai caracterizar a fiscalização do condomínio, né, o síndico, mas vamos falar sobre a pessoa do condomínio. É uma linha muito tênue a questão da fiscalização, porque o síndico, o condomínio, propriamente dito, ele precisa ter um controle sobre o oferecimento da prestação do serviço, mas ele não pode ingerir na contratação e na própria efetiva prestação de serviço do funcionário. Então, em termos práticos, eu vou controlar a fiscalização do condomínio, da documentação dos funcionários com um contexto geral. Tá recolhendo o FGTS do pessoal direitinho, tá fazendo recolhimento a tempo e modo do INSS, chegou a época de fazer pagamento de 13º, foi regularizado, não foi? Às vezes, no dia a dia, os próprios funcionários que estão inseridos ali na dinâmica do condomínio acabam relatando, né? Não pagou o 13º, o vale transporte veio errado. E isso te dá um norte para você ir puxando alguns gargalos. Mas, no contexto geral, a fiscalização, ela é uma linha muito tênue. Porque controle de ponto, por exemplo. Uma empresa, o condomínio geralmente contrata prestadores de serviço para fornecer um faxineiro 12x36, porque eles trabalham, um funcionário trabalha 12 horas num dia e no outro dia encaminha outra pessoa. Se o contrato é para fornecer mão de obra de 12 horas, deseja-se que cumpra essas 12 horas. Mas aí a pessoa, por algum motivo, um ônibus, mora longe, chega tarde, não cumpre, deveria pegar 7 horas, chega 9, por exemplo. Você não pode, enquanto condomínio, ir direto nesse funcionário e cobrar dele que ele chegou atrasado. Você tem que reportar para a empresa para que ela faça essa ingerência do que aconteceu e cobre dele, ou desconte dele, ou tome as medidas disciplinares internamente. O que cabe do condomínio cobrar a prestação de serviço. Eu contrato 12 horas, eu quero 12 horas. Agora, quem vai fazer, como vai fazer, a empresa tem que tomar conta direto com o funcionário. Então, o condomínio, não com condomínio, qualquer prestação de serviço terceirizado tem essa máxima. Entendi. Não pode haver a ingerência, a interferência no contrato propriamente dito. E eu também não posso exigir a pessoalidade. Eu gosto muito da Maria. Sim. Mas eu não posso exigir, obviamente, né? A gente tem uma relação amigável com as empresas, você denota preferência sobre determinadas pessoas, até porque a rotatividade, ela não é uma coisa adequada, porque tem um ritmo de trabalho, a pessoa já está acostumada lá, sabe onde que pega as coisas, equipamentos, aonde que morador, o andar que... A própria confiança, né, doutora? Os moradores também passam a ter uma confiança. A rotatividade, ela não é adequada. Porém, a empresa que está contratando, a tomadora de serviço está contratando uma prestadora de serviço, ela não pode exigir a pessoalidade. Doutora, tira uma dúvida minha. Dentro desse contexto que você está falando, de terceirização, pelo que estamos conversando aqui, o condomínio sim pode contratar uma empresa conservadora para fazer essa atividade, ainda que seja atividade fim, né? Sim. Pode sim, mas tem que tomar cuidado com a questão da fiscalização, porque do contrário pode gerar inclusive vínculo trabalhista, né? Uhum. E aí tem a ver com aquilo que você falou há pouco. O problema é que é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo o condomínio não pode, não deve interferir diretamente nas questões operacionais, ele também tem um dever em relação à fiscalização do EPI, situações envolvendo talvez uma justa causa, tem que reportar o prestador de serviço. É nessa linha que a gente está conversando aqui hoje, né? Exatamente. Entendi. E só fazendo um adendo que você falou, por que os condomínios optam por terceirizar essa mão de obra? Que eu acho um ponto interessante, né, Ronaldo? Claro. Contratar o funcionário diretamente é permitido? Claro, o condomínio pode contratar um porteiro diretamente. Inclusive, condomínios menores até optam por isso, né? Condomínios maiores optam por contratar conservadores e prestadores de serviço por questões de custo. Se eu tenho um porteiro que tem que trabalhar 24 horas, tem que ter no mínimo 2 porteiros. Se um deles se ausenta por qualquer motivo, porque ele precisou ir ao médico, algum imprevisto, acontece alguma coisa, e aí?
quem que vai ser encaminhado naquele lugar? Aí o condomínio tem que correr atrás de uma pessoa de última hora para colocar ali, muito provavelmente não vai ter essa pessoa, e aí é o próprio síndico que vai lá na portaria, fica inviável. Então, por questões de custo e de operar a atividade mesmo, opta-se por contratar conservadoras para fazer a entrega desse serviço. E a pergunta agora vai para o Sidney. O Sidney agora vai virar entrevistado aqui, Sidney. Porque o Sidney, né, Aprender Inova, né, Sidney? Sim. Tá à frente aí de muitos condomínios ajudando com essa questão da prestação de serviço. Isso tudo que falou aqui, né, Sidney? Você vê no seu dia a dia também, né, meu amigo? Como é que funciona lá? Muito. E tem facilidade para mudar as cláusulas do contrato? Como é que é? Algumas empresas resistem muito a essa mudança de cláusula, até porque vai, de certa forma, se comprometê-la mais ainda, mas o que eu percebo muito é a dificuldade nesse tipo de serviço pela falta de qualificação de mão de obra, né? Sim. Isso é um problema grave. É um problema grave, exato. E aí, quando a gente passa por essa questão da impessoalidade do profissional, porque você está contratando um serviço e não aquela pessoa especificamente, você também passa por uma questão de um constante treinamento, né? Porque conforme a rotatividade, você tem que treinar de novo a mão de obra para que aquele serviço seja executado. Isso toma tempo, toma dinheiro. Sim. Né? Exatamente. Você se expõe a pessoas também que, queira ou não, você não conhece. Nós somos um ambiente familiar, condomínio residencial, crianças, idosos. Então, realmente, essa questão da alta rotatividade do condomínio é um problema. A conservadora ajuda, sim, nesse ponto. Por outro lado, essa mudança constante dos profissionais coloca os condôminos numa situação complicada, né? Porque a gente fica exposto a tudo quanto é tipo de pessoas que podem, eventualmente, não ter aí então uma... Agora, a doutora Bruna levantou um ponto importante, que muitas das vezes a opção por se contratar uma conservadora é a questão do custo, né? Porque quando você não tem uma conservadora, a gente vê isso muito no escritório, eu vou fazer um planejamento orçamentário. Eu preciso incluir o período de férias daquele funcionário, que é o funcionário do condomínio, então um substituto para aquele funcionário, as questões de retenção de FGTS e todas as questões trabalhistas, isso gera um custo. E geralmente a maior despesa do condomínio, exceto em casos de alto consumo de água, é a folha, né? Eu tenho condomínios que gastam um absurdo de água, sim, mas geralmente a maior despesa, quando se tem funcionário próprio, a primeira despesa maior ali é a folha, que está em torno de 40% da despesa total. Então, assim, é bem considerável para que a gente faça a coisa correta. A gente sabe que tem condomínios que não estão preocupados com isso e isso acaba sendo uma despesa menor. Mas quando você opta por contratar uma conservadora, e aí da questão da necessidade do síndico fiscalizar, é porque se isso não estiver sendo bem fiscalizado, o que poderia ser uma economia pode acabar sendo um prejuízo ainda maior para a economia, certo, doutora? Com certeza. Se for para a gente enumerar de forma bem rápida, assim, Ronaldo, entendendo todo o contexto que a doutora Bruna já apresentou para nós aqui, o que o senhor orienta aí em termos de fiscalização para o síndico à frente do condomínio está fazendo aí em relação aos prestadores de serviço? Entendo. Bom, assim, sendo, digamos, franco em relação a essa questão, é muito importante que essa fiscalização, ela se antecipe até mesmo a própria contratação da empresa prestadora de serviço, né? Enfim, se houver a possibilidade de fazer uma pequena investigação prévia para saber se eventualmente essa empresa é uma empresa que honra com seus compromissos, que tem as eventuais licenças, sejam municipais, enfim, estaduais para atuação, aquela questão que, né, a gente mencionou há pouco, Sidney, que o KNAI ali, né, o número da atividade corresponde efetivamente com a atividade prestada por aquela empresa, tudo isso é importante de maneira prévia. Não estando tudo certo, vamos ao contrato, observar algumas questões relacionadas à prestação de serviço, a eventuais garantias para que aquele serviço seja praticado de maneira segura, e aí nesse ponto é até importante aquela questão que a gente trabalha sempre de eventuais previsões de retenção de valores, em virtude de inadimplementos, né, não entrega, por exemplo, de algum documento, alguma coisa nesse sentido, e no momento que o contrato é formalizado, aí passa-se a uma, de fato, fiscalização mais próxima dessa empresa. É importante, por exemplo, que mensalmente sejam enviados, por exemplo, a cópia do olerite daquele trabalhador, do cartão de ponto daquele trabalhador, das normas coletivas em vigor, porque aí, por exemplo, o condomínio terá condições de verificar se na prática aquilo que foi acordado, por exemplo, junto ao sindicato na norma coletiva, está prevista, está sendo aplicada, se a empresa está observando de fato aquele regramento. Porque do contrário, a gente volta lá no início da nossa conversa, se a coisa se judicializar,
o trabalhador fatalmente vai ajuizar uma ação contra a prestadora de serviço, também pode tentar atribuir responsabilidade ao condomínio, e aí o condomínio teve a oportunidade, num primeiro momento, de tentar colocar em prática aquela questão, não o fez, e ele pode ser responsabilizado, seja de forma solidária ou subsidiária, depender do caso. Sidney, eu tô lembrando uma situação que nós já tivemos no escritório, envolvendo acidente de trabalho, de atividade externa, limpeza de fachada, sabe? Uhum. E aí, como disse, quando o caldo entorna é que você vai tomar conhecimento, né? A prestadora de serviço não tinha seguro também para o funcionário, ele se acidentou gravemente, entrou com uma ação contra o condomínio, e aí nós tivemos um grande problema. Passou por essa situação que você falou, faltou ao condomínio essa análise prévia para entender quem estava contratando, saber se tinha seguro, material de EPI. Mas fatalmente são coisas que acontecem também, não tem como prever mesmo, tanto certinho poderia vir a acontecer, mas não deixa de ser um caminho, né, Ronaldo? Exatamente. Limpeza de fachada ocorre muitos acidentes externos, então assim... Sabe que assim, fatalidades acontecem, né? Isso. Mas, digamos, um estudo prévio, uma preparação prévia, ela é importante nesse sentido. A questão do seguro é extremamente importante, né? Porque vai resguardar tanto o prestador como o tomador de serviço ali em eventuais fatalidades. E não só isso, por vezes existem acidentes, por exemplo, relacionados ao traslado, né? Casa-trabalho, trabalho-casa, que também em algumas situações, em algumas medidas, podem se desdobrar em responsabilizações tanto para o condomínio como para a tomadora de serviço. É lógico que assim, existem fatores que vão influenciar nessa eventual responsabilização, mas isso pode acontecer. Então, vai se apurar o caso e fazer uma análise de eventuais responsabilidades. Entendi. Doutor Ronaldo, uma questão aqui que a gente passou lá no escritório, eu tive uma empresa conservadora que a gente analisou o contrato, e numa das cláusulas eu pedi para constar que fosse apresentado mensalmente aquela contribuição sindical, o PAF e o PROFPS, não é isso? Uhum. E a justificativa da empresa é que eles não retinham essa guia, essa cláusula, porque eles não estavam vinculados a esse sindicato, eles não tinham se filiado ao sindicato. Existe essa questão? Bom, a gente tem que entender... A conservadora precisa estar vinculada ao sindicato ou ela tem que fazer jus às normas daquela convenção coletiva? Sidney, essa é uma questão extremamente delicada, porque vamos lá, a gente tinha uma situação antes da reforma trabalhista, né? A lei, salvo engano, lei 13.467 de 2017, ela entra em vigor em novembro de 2017. Então existia uma série de obrigações junto ao sindicato que elas eram impostas de maneira, de fato, imperativa para as empresas, para os trabalhadores, e com a reforma houve uma mitigação dessas eventuais responsabilidades. Por exemplo, a questão do chamado imposto sindical, que era aquele dia de trabalho que era descontado do trabalhador, existia uma obrigatoriedade no recolhimento desse valor e o repasse para o sindicato. Com a reforma trabalhista, isso deixou de ser uma obrigação. Tranquilo? Esse é o primeiro aspecto. Bom, existe no nosso ordenamento jurídico vários princípios que norteiam o direito do trabalho, e um deles é o princípio justamente da liberdade sindical. Ou seja, o trabalhador e a empresa possuem uma discricionariedade para que elas façam a adesão ou não junto a um determinado sindicato representativo da categoria. Lembrando que a gente tem sindicatos laborais, que representam trabalhadores, e sindicatos patronais, que representam as empresas, certo? Então, ou seja, a partir do momento em que a empresa procura o sindicato e faz um acordo coletivo, ali vão se estabelecer regramentos que, de fato, vão vincular aquelas partes. Então, se houver previsões nesse sentido no acordo firmado pela empresa, a gente vai ter uma obrigatoriedade de observância, entende? Então, assim, existe também uma discussão no judiciário que, a partir do momento em que não houver a participação de uma parte naquela negociação, isso fragiliza a aplicação dessa norma coletiva. Então, por isso que eu vejo como um ponto crítico nesse sentido. O tribunal aqui de Minas Gerais fatalmente discute essa situação repetidas vezes. Então, qual que é a regra? Depois de 17, a gente não tem mais essa obrigação legal. Contudo, todas as vezes em que acontece a formalização de uma norma coletiva, e aí norma coletiva eu falo, né, é um gênero, ali dentro pode ser um acordo ou uma convenção. A convenção é firmada entre sindicatos, o acordo é empresa e sindicato. Então todas as vezes que a gente tem uma previsão ali naquela norma coletiva, a gente vai ter um dever de observância em relação àquilo. Por quê?
a norma coletiva, a própria, em contrassenso, né, a própria reforma trabalhista atribuiu uma força muito grande para a norma coletiva. Ela tem força de lei entre as partes. Logicamente que assim, tem que se observar critérios, se eventualmente os eventuais requisitos legais foram cumpridos e tudo mais, questão de prazos e tudo, vigência, mas se houver previsão, a gente vai ter que ter um dever de observação num primeiro momento. É lógico que aquilo não é uma cláusula imutável, que a gente não possa discutir nem nada nesse sentido, mas que há um dever de observância a partir do momento que aquilo foi positivado numa norma coletiva, a gente vai ter que observar. Entendi. A empresa, ela tá obrigada a cumprir. Exato. Ela tem espinhoso, né? O acordo, ele estabelece lei entre as partes, né? Ele tem força de lei entre as partes que são signatárias daquele acordo, entende? Então, nesse caso, essa justificativa que ele não era vinculado a esse não faz jus. Ele tem que respeitar o que ficou definido pela categoria daquele setor. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de discutir a aplicação ou não, a mitigação ou não do princípio da livre sindicalização por parte daquele ente. Porque ele pode discutir e falar, não, tudo bem, existe essa obrigação, existe essa norma estabelecendo esse regramento, mas eu não participei da negociação, eu não sou signatário desse acordo. Em resumo, é um tema ainda muito espinhoso, né? Exatamente. Eu entendi que com a reforma trabalhista, essa questão da liberdade sindical, ela tomou força, né? Ficou mais acentuada. Mas a questão da fiscalização ainda permanece, né? O sindicato ainda pode fiscalizar, né? Assim, exato. Então é uma situação complicada, né, síndico? Você pode ou não aderir a essa norma coletiva, mas ao mesmo tempo o sindicato pode continuar fiscalizando. O que acontece? Uma vez que a norma coletiva ela é firmada, ela estabelece ali um regramento entre as partes vinculadas, as partes que estão ali atreladas àquela norma coletiva. Como eu disse, o acordo coletivo é um acordo firmado entre a empresa e o sindicato que representa os trabalhadores. Certo. Então, por exemplo, aquela empresa, porque, vejamos, é inviável em algumas situações, com empresas principalmente muito grandes, eu procurar aqueles trabalhadores para poder entabular um acordo individualmente. Uhum. É inviável. Às vezes a empresa tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários. Então, fica uma situação inviável. Então, a empresa procura o sindicato que representa aquela categoria, certo? O sindicato ele tem um poder legal de substituir aquele grupo de trabalhadores na negociação, e aí o sindicato vai firmar conosco um acordo. Ou seja, vai firmar conosco um documento prevendo direitos e deveres que devem ser cumpridos. Correto. Ok? Contudo, individualmente falando, aquela pessoa que se sentir lesada de alguma forma em virtude de entender que o seu direito não foi respeitado numa situação hipotética, ela pode necessariamente ajuizar uma ação para discutir a validade daquela cláusula, daquela condição, naquele contexto específico. Entendi. Mas nesse caso, você está falando um acordo entre a empresa com o sindicato. Sim. Agora, a questão do dissídio da categoria, ele tem que cumprir independente de anuir ou não. A questão do dissídio é a questão mais sensível. Tá? Porque necessariamente a gente tem aí um processo econômico que influencia diretamente, né, nos ganhos dos profissionais, e o dinheiro, né, infelizmente, com o passar do tempo ele só se deteriora, em vez de eventualmente a gente ter um poder de compra elevado, e existe uma necessidade de reajuste mesmo dos salários dos trabalhadores anualmente. Contudo, a norma coletiva, por exemplo, ela pode ter validade até 2 anos, né? Pode ser que ela não tenha uma previsão, por exemplo, de reajuste anual. Então aí, ou seja, os trabalhadores podem se organizar nesse sentido, ou mesmo a empresa pode procurar o sindicato para poder firmar, por exemplo, às vezes um aditivo àquele acordo, para poder prever justamente essa questão específica que não foi observada no momento inicial, né, que aquele acordo foi firmado. Enfim, a gente tem alternativas para isso. Pois é, mas aí são questões que não estão previstas no dissídio. Sim, não é isso? Exato. Só para exemplificar também, a convenção, ela quando tem convenção coletiva de trabalho, é uma espécie. Todas as pessoas que estão submetidas naquela categoria têm aquela norma coletiva como um norteador. Elas vão seguir aquela norma coletiva. Porém, tem uma empresa específica que ela quer fazer um acordo que é mais específico daquela categoria. Sim. Ela é da espécie, mas ela tem questões muito específicas da dinâmica operacional. Sim. Então ela procura o sindicato e aí ela pega a norma grandona e faz um acordo menor, observar as diretrizes da norma grandona. Sim. E faz coisas específicas para si. E aí fecha mais o ciclo, aí ela tem que observar mais ainda. Obviamente, ela aproxima a relação com o sindicato, e o sindicato é uma via de mão dupla. Ele pode ser um pegador lá no seu pé e ficar te cutucando, mas ele pode ser um grande aliado também. Então, manter essa relação boa com
o ente sindical é interessante para empresas, principalmente em empresas grandes, porque ele é um grande aliado, inclusive para reduzir questões de passivo trabalhista. Mas é isso que eu estava falando, porque o PAF e o PROFPS, eles estão previstos no dissídio da categoria. Então, independente da empresa concordar ou não, ela é obrigada a pagar, porque isso foi definido para a categoria como um todo. Num primeiro momento, é isso que eu disse. Existe Mas sim essa obrigatoriedade de observância. Pode discutir. No caso, entendeu? prejudicializar. Sim, pode se discutir. Ela é um norteador. Entendi. Enfim, é um tema espinhoso. Se eu bem entendi, ainda é um tema porque espinhoso. isso é um dos documentos que eu peço para que seja entregue, para a gente conferir se foi pago, entendeu? Sim. Seguindo a convenção. Por exemplo, uma alternativa que frequentemente, né, eu adoto, por exemplo, no escritório, nos clientes que a gente apoia e tudo mais, por exemplo, existe uma previsão na norma coletiva, por exemplo, ou no próprio PAF e tal, de contratação de algum tipo de seguro de vida, alguma coisa nesse sentido, para poder proteger aquele trabalhador. Mas, por vezes, a gente já tem, por exemplo, o cliente tem um contrato com uma operadora, por exemplo, de um plano de saúde, que ela oferta diversos benefícios, dentre os benefícios, inclusive um seguro de vida. Ela pode trazer ali, dentre os benefícios elencados, a previsão, por exemplo, de indenizações por acidente, morte. E aí já aí cabe esse acordo entre a empresa e o sindicato. Aí a gente tem a possibilidade de procurar o sindicato e falar, olha, sindicato, não precisa aplicar essa cláusula em relação ao cliente X, porque o cliente já tem um benefício ali. Aí a gente demonstra documentalmente que a gente já atende aquele requisito. E aí, por exemplo, aquela cláusula não será aplicada naquela situação específica para aquele cliente, porque ele já tem digamos assim, um benefício contratado inicialmente que atende aquela demanda, entende? Mas é importante também destacar só um ponto que, como a gente já mencionou outras vezes, que as cláusulas ali presentes, elas é um mundo ideal. Agora, muitas empresas apostam na não contratação e no não cumprimento daquelas cláusulas, porque é mais barato ele não pagar e só 5 funcionários judicializar e pedir aquilo ali que deixou de pagar, do que ele pagar para todo mundo, de forma indiscriminada. A gente chama de gerenciamento de risco. Exatamente. Muitas empresas optam por não fazer e ficar na surdina mesmo, porque na hora de virar passivo, judicializando, é menor do que se ele pagasse espontaneamente para todo mundo. Mas aí, quando a gente fala no segmento condominial, é dever do síndico verificar se essas despesas estão sendo pagas, né? Exatamente. E aí, voltando na questão da pessoalidade, doutora, o condomínio ele pode definir um horário de prestação de serviço? Pode. Ou no contrato ele pode se dizer assim, eu quero 12 horas semanais? Ele pode exigir a prestação de serviço de tal a tal horário, eu quero que seja feito assim, assim, assado, e aí a prestadora encaminha, disponibiliza a prestação de serviço naquele horário específico, a forma como vai ser feito, mas as diretrizes do dia a dia, o condomínio não participa, né? E aí, nesse caso, não é considerado subordinação indireta, né? Não. Doutora, sobre a questão do horário, que o Cid já até antecipou, nós temos um problema com o porteiro, tem o serviço na hora noturna, né? Qual a dificuldade que você percebe no dia a dia para o condomínio, na gestão desse... Rodrigo, é porque além de profissional especialista no direito do trabalho, eu também sou subsíndica, né, do condomínio onde eu moro. Então, eu vivencio essa dificuldade no meu dia a dia. O maior problema que a gente tem lá é em relação à alimentação desses funcionários. Por quê? Na atividade diurna, tem muitos profissionais prestando serviço. Então, tem o porteiro que está rendendo a portaria, mas tem um zelador que fica rodando em horário comercial, que ele faz as questões de gerenciamento, ele é o encarregado daqueles funcionários que estão submetidos à minha dinâmica operacional, e tem os próprios operadores da limpeza. O porteiro precisa se ausentar para se alimentar, ele vai ficar 1 hora ou mais fora do posto de trabalho, porque a jornada dele é 12 horas. Então, jornada de 12 horas é no mínimo 1 hora de intervalo. Ele vai se ausentar do posto de trabalho. Aí tem o zelador, que pode ir lá e render, ele deve, inclusive, que é o zelador, que é a pessoa mais adequada, mas, né, tem também a pessoa operadora de limpeza, o zelador tá rendendo ali, mas precisou ir no banheiro, a pessoa da limpeza pode ficar ali rapidinho e tal. Mas e noturno? É ele sozinho, a pessoa da limpeza já foi embora, o zelador é horário administrativo, foi embora mais cedo, né, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e o porteiro noturno, como é que faz? Ele vai ter que também se ausentar do posto de trabalho para se alimentar. Na minha dinâmica do dia a dia, eu vejo essa dificuldade porque o porteiro ele não pode sair da guarita, principalmente noturno. Ele está ali rendendo a portaria, fiscalizando a entrada de pessoas. No meu condomínio específico,
tem o reconhecimento facial, que o próprio morador já chega e ele consegue entrar, mas a gente tem muito aquelas prestações de serviço de iFood, encomenda, né? Pessoal que chega para poder fazer alguma visita ou entrar para o salão de festa, algum evento que está tendo dentro do condomínio, e aí o porteiro precisa estar lá. Então, muitas das vezes, a gente tem essa dificuldade porque não tem uma mão de obra ali específica para render o porteiro para que ele se ausente do posto de trabalho. Então, muitas das vezes, acontece dele ficar dentro da própria guarita, se alimentando, ele não para, né? Então, isso aí é uma lacuna muito complexa. E nesse caso, caracteriza hora extra? Como é que funciona essa... E nesse caso aí, o que acontece? No horário de intervalo, a pessoa trabalha o horário de jornada dela, e a 1 hora que ela está de almoço, ela é um horário livre, é um horário da pessoa, ele faz o que ele quer. Então, ele pode ir no banco, ele pode ir numa consulta médica, ele pode fazer qualquer coisa. Aquela hora ali, ela é do funcionário. Ele pode, inclusive, trabalhar. Não. Trabalhar, se ele estiver trabalhando, é como se considerasse que aquela hora de trabalho, a hora de intervalo dele não existiu. Então, aquilo ali se descaracteriza com o horário de intervalo e ela vira uma hora extra com adicional, inclusive. Inclusive, eu já vi vários casos, meu caro. Esse tema é interessante porque, assim, o tribunal, ele prestigia muito a aplicação de um princípio do direito do trabalho que a gente chama do princípio da desconexão. O trabalhador, ele tem o direito de, no momento do intervalo, se desligar de fato das atividades laborais e procurar uma outra atividade, né, espairecer ali naquele momento. E ao momento em que o trabalhador, ele não pode sair ali daquele posto de trabalho, se alimentar ali, de fato aquilo vai gerar horas extras para ele. E em determinados casos, inclusive, isso pode se desdobrar num pedido de indenização por danos morais. Com certeza. Entende? Porque assim, o horário também, ele serve para se alimentar, mas ele também é um momento de descanso, um momento de desconexão. Então, quando isso não é respeitado, fatalmente o trabalhador... Não, e no porteiro que faz a hora noturna, além do intervalo que ele vai ganhar como hora extra, também vai incidir o adicional noturno sobre essa hora. Porque ele também recebe o adicional noturno por estar trabalhando à noite. Agora, uma questão, desculpa cortar, Cid, situação que a gente precisa de um funcionário render outro. Então, por exemplo, nós temos um porteiro, está no horário de almoço, mas tem a pessoa da faxina. Vou render o porteiro ali, vamos dizer, o quebra-galho para poder ele fazer o horário de almoço. A gente não teria um problema no futuro, não, Ronaldo? Certamente, meu caro. É sempre importante, né, a empresa observar que os trabalhadores executem aquelas tarefas pelas quais eles foram contratados lá no início da relação de trabalho. Por quê? Em alguns casos, é lógico que assim, existem algumas previsões legais que a gente consegue construir nesse sentido, mas todas as vezes que o trabalhador executa tarefas que não são oriundas, né, do momento da contratação, isso pode se desdobrar, por exemplo, naquelas parcelas de desvio funcional, acúmulo de funções. Então, o ideal nesses casos, por exemplo, é que a empresa tenha, por exemplo, um folguista, um horista, uma pessoa que vá, de fato, trabalhar nessas lacunas para que a gente não tenha problema nesse sentido. É muito comum isso, por exemplo, com o pessoal que sai de férias. Né? Folguista. Né? Exato. E aí, por exemplo, esse trabalhador, ele pode estar num mês num determinado setor, cobrindo férias de um trabalhador, no outro setor no mês seguinte, e aí a contratação se deu nesse formato. Aí, ok, a gente tem ali uma situação em que ele previamente, antecipadamente, tem ali aquela situação de trabalhar em um setor, seja no período diurno, no período noturno, enfim, de acordo com o que foi estabelecido previamente, porque ele vai cobrir férias. Agora, numa contratação regular, a gente tem que sempre evitar esse tipo de prática, porque se eventualmente o porteiro saiu, mas um faxineiro veio cobrir, a gente vai criar um problema que aquilo vai, de fato, gerar, se desdobrar no passivo. Mas isso é um problema, né, Sidney? Porque, assim, eu vejo que isso faz parte da prática, da rotina do condomínio mesmo. Exato. Principalmente aqueles condomínios que contam ali com poucas unidades, um condomínio, né, que a taxa condominial mal sustenta as despesas ordinárias do condomínio. Nós temos muitas dificuldades na contratação de um folguista, de um horista, sem dizer a dificuldade hoje de contratar também. Hoje também é muito difícil encontrar pessoas para o trabalho. Então, esse é sem dúvida um desafio que o condomínio
tem que... E uma prática muito comum, vocês já devem ter se deparado com isso, daquela dobrada de jornada, né? Sim. Então, o porteiro, para substituir um que está de férias, ele faz a jornada dele mais a jornada do outro. Eu já cheguei a pagar folha de R$8.000 para porteiro, e aí incide o adicional, incide sobre tudo. Aí quando você apresenta para o síndico, ele fica assustado. Mas antes, inclusive, de fazer esse procedimento, a gente orienta via e-mail, que a gente não recomenda esse tipo de prática em razão de várias questões que podem, inclusive, implicar depois na remuneração desse funcionário. Exato. Inclusive, por exemplo, a legislação trabalhista, ela trata esse tema de maneira muito próxima, tendo em vista essa situação que oferta para o trabalhador ali, por exemplo, um desgaste muito grande. Então, existe uma preocupação com a saúde daquele trabalhador. Por exemplo, salvo engano, o artigo 66 da CLT, se eu não estiver enganado, ele trata desse intervalo entre as jornadas. É muito comum a gente tratar do intervalo intra, que é o intervalo dentro da jornada. Eu trabalhei ali de 8 da manhã até meio-dia, aí eu paro meio-dia, descanso até 1 da tarde ali para poder almoçar e tudo mais, volto e complemento a jornada. Mas existe também uma proteção da jornada entre um dia e o outro. Então, necessariamente, por previsão legal, eu tenho que descansar 11 horas entre uma jornada de um dia e a jornada do dia seguinte. Então, quando acontece essa dobra, fatalmente a gente está ali enfrentando um problema muito grave, porque, é lógico, tem todo esse desdobramento do condomínio, tem que pagar horas extras, vai onerar consideravelmente ali a folha, mas vai também trazer um complicador nesse sentido de que a gente também está atacando a saúde daquele trabalhador em certa medida e que isso também pode gerar um problema grave. Ronaldo, sabe um tema muito interessante para a gente abordar mais à frente, Sidney? E nós conversamos há pouco, nós temos muito direito, né, para o trabalhador, intrajornada, a questão das férias. Sim. E o síndico, gente, como é que o síndico fica nisso tudo? O síndico, muitas vezes, é demandado 24 horas. Eu tenho síndicos que trabalham comigo lá, que falam, Rodrigo, o pessoal me chama para trocar um chuveiro. Tá com problema na descarga, tá com problema no cano, que não é nem do condomínio, barulho na unidade de cima. Então a gente tem que ter esse olhar sensível também pro síndico, né? Porque também é um ser humano, uma pessoa. E hoje em dia, com a intolerância tão grande, as pessoas acham que é uma obrigação do síndico atender o WhatsApp a qualquer momento, resolver qualquer problemas. Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para a pessoa do síndico também. Exato. Você vê isso no seu dia lá, Bruno? Nossa Senhora, eu vivencio isso assim. Eu, inclusive, tive que trabalhar comigo, porque eu sou muito de responder na hora, eu não consigo ver a mensagem lá. Então, assim, eu já me peguei, um dia específico me levou num nível de estresse muito alto, que eu me peguei numa quarta-feira, 11h30 da noite, ouvindo um áudio de 7 minutos de uma moradora. E tô pra te falar mais, as questões de problemas que eu vejo lá na minha dinâmica, na maioria das vezes é inquilino que traz. Tem essa outra questão também, tá? E nesse caso em específico era uma inquilina, ela me mandou um áudio de 7 minutos e eu estava respondendo. E aí depois eu falei, não, pera lá, eu preciso também me reeducar, porque eu não posso ser tão disponível assim. Primeiro que eu sou subsíndica. Não, tem uma pessoa com um grau de hierarquia que tem que estar mais à frente do que eu. E segundo que as pessoas, elas acabam confundindo as coisas. E a questão do síndico morador, que esbarra nessa questão, que a gente se envolve emocionalmente com o condomínio. Então, obviamente, eu quero a melhoria do meu prédio. Então, quando alguém tá, né, informando um muro que tá caindo, ou alguma questão estrutural e tal, eu quero olhar na hora, porque eu estou envolvida naquilo. Né? O síndico profissional, na maioria das vezes, eu entendo que ele tem o horário de trabalho dele ali, salvo algumas exceções que se envolve demais, mas na maioria né, fica para outro dia. Exatamente, coloca o horário dele, deve até ter um telefone diferente, pessoal, pro trabalho, que não é o nosso caso, que mora lá. Então, eu vejo que o meu desgaste emocional tá sendo muito grande, porque eu acabo querendo resolver na hora, e eu vejo questões trabalhistas erradas, então eu fico me envolvendo demais também. E a gente precisa ter um movimento de reeducação também do próprio morador, né? Porque eles acabam achando que você é funcionário dele, que você tem que resolver as coisas, as demandas dele. E muitas das vezes não são nem demandas do síndico. Tipo, questões de vaga de garagem, por exemplo. Poxa, você já tentou resolver direto com a pessoa?
Exatamente. Então, se você não conseguir resolver, aí é outra questão. Doutora Bruna, uma situação muito recorrente que chega no nosso escritório é o condômino confundindo matéria do direito de vizinhança com questões condominiais. Sim. Isso. A gente sempre deixa claro que as questões de direito de vizinhança você deve resolver com o seu vizinho, né? Porque você pode fazer cessar, por meio de uma ação judicial, as interferências em relação à gestão que influencia na questão da saúde, sossego e segurança da sua unidade. Isso não tem nada a ver com o síndico. O síndico está relacionado às questões de interesse comum do condomínio, área comum e por aí vai. E a gente percebe que na prática os condôminos confundem muito isso daí. Além de confundir, tem muita questão também que eu acho que a pessoa não quer se expor. Então ela recorre à figura do síndico, porque, meu vizinho de porta aqui, eu não quero. Então acaba se escondendo atrás da pessoa do síndico para que ele se desgaste. Não, ele quis isso. E não é. Na verdade, até a prática real existente dos condomínios que não optam por síndico profissional é que, num contexto geral, as pessoas não querem ser síndico. Então também tem o síndico que pega aquilo ali, aquele abacaxi ali, ele tá comprando uma briga que ele sabe que vai ser estresse. Com certeza. E a gente costuma falar muito aqui no podcast, a gente está muito focado em treinamento de funcionário, treinamento do síndico profissional, preparação para assembleia, treinamento das administradoras, qualificação dos profissionais que vão atuar no condomínio, mas ninguém fala numa preparação para que se more num condomínio. As pessoas muitas vezes não sabem morar em condomínio. Exato. E parte daquele princípio, eu pago o condomínio, eu posso tudo. Exatamente. E esquece de verificar a convenção condominial, regimento interno, até onde ele pode exercer o poder dele ali dentro do condomínio, né? E muitas vezes se excede, né? O maior dificultador, inclusive, quando a gente tira funcionário próprio de condomínio e passa para uma conservadora, é porque eles já estão acostumados com aquele funcionário há muitos anos, que é aquele cara que abre a porta do prédio, que segura o elevador, que carrega a sacola para as senhorinhas. Então é todo um reaprendizado com um novo corpo de prestação de serviço. E sem falar que as pessoas também estão intolerantes, né? Demais. Então, assim, qualquer coisa vira briga, até para figura, segurança do próprio síndico morador, por exemplo, é uma linha que você tem que tratar até com muito cuidado, porque é onde você mora. E nós, como operadores do direito, mais do que nunca, hoje as pessoas elas conhecem do direito, né? Ninguém conhece das obrigações, das responsabilidades. Fala-se muito do direito, cada um tem seu direito, mas aonde está implícito a sua obrigação, não se é comentado, né? Não, verdade. Exatamente. Verdade. E essa questão do síndico, né? O síndico profissional também, nós vamos abordar isso aqui num podcast futuro, sabe? Porque a gente precisa pensar na pessoa do síndico, porque tem pessoas, para falar a verdade, não estão preparadas para morar em condomínio, né? Não. Principalmente condomínio, às vezes, de baixa renda, se a gente tem uma situação lá de mais de 100 unidades, a gente trabalha com pessoas de vários contextos social, cultural, e isso acaba desaguando tudo na pessoa do síndico, porque as pessoas confundem o que é direito de vizinhança com direito condominial. Então, sem dúvida, é um tema muito importante e sensível a ser tratado. Uma pergunta, doutora Bruna. Nos contratos de prestação de serviço com empresas de conservação, geralmente, não são todos, mas alguns colocam uma cláusula em que o condomínio, seja o contratante, ele que tem que fazer retenção, inclusive da alíquota da nota fiscal da empresa. Isso é devido? Como é que a senhora vê isso hoje? Como o Ronaldo estava comentando aqui anteriormente, o contrato, ele é uma faz-lei entre as partes, né? Então, assim, há uma prática que já vem contratos prontos, que as prestadoras de serviço já tentam aplicar aquilo ali, porque é a dinâmica que elas estão acostumadas a aplicar para todos os condôminos, né? Para todos os condomínios que eles prestam serviço. Mas não há nada engessado. Então, assim, é tudo que... não, você não entende que vai ser viável você realizar cumprir com essa cláusula, você negocia para que não seja. Até porque é mais fácil que a empresa prestadora de serviço tenha uma contabilidade específica para aquilo, né? Diferentemente de um condomínio. E tá para mudar agora também a legislação tributária, né? Sim. Então, assim, esse é um tema que vai ser objeto de revisão também, né? E ninguém melhor que a própria empresa para saber o enquadramento tributário dela. Né? Exatamente. 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 Exatamente.
Quais os cuidados que o condomínio deve ter ao encerrar um contrato de prestação de serviço com uma empresa? Bom, existem alguns cuidados assim que são, digamos, mais urgentes, principalmente em relação aos eventuais trabalhadores que eles tiveram. Existe uma necessidade, por exemplo, da verificação se as obrigações estão em dia, se os acertos rescisórios ali foram devidamente realizados, se existem alguma obrigação pendente, seja do ponto de vista de recolhimento de alguma parcela ou coisa do tipo, mas basicamente todas as vezes em que o contrato é rescindido, necessariamente verifica-se se existe alguma pendência, né? Seja do ponto de vista do direito do trabalho, ou em alguns casos até do direito contratual, né, doutor? Se existe alguma multa, alguma situação prevista nesse sentido. E no que tange ao direito do trabalho propriamente dito, existe uma preocupação muito grande com aquele trabalhador que ele esteve. Então, se por vezes, né, a gente enfrenta algumas dificuldades quando aquele trabalhador, ele na folha daquela empresa, existe alguma pessoa que esteja afastada junto ao INSS, ou tem algum tipo de pendência que a limita, por exemplo, para a prestação de serviço. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente com esses casos, né? Porque em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a empresa, por exemplo, ela pode até encerrar o contrato, mas vai existir aquela pendência ali, aquela pessoa vai perdurar na folha de pagamento durante um tempo, porque ela ainda não reúne condições de saúde necessárias para ela voltar a atuar e aí dar continuidade à prestação de serviço. Porque o contrato de trabalho, no momento em que o trabalhador é afastado junto ao INSS, o contrato fica suspenso. Né? Então eu não posso tomar nenhuma medida em relação a ele, de modo a, por exemplo, realizar um desligamento ou coisa do tipo, porque o contrato está inabilitado ali naquele momento. Entendi. Temporariamente está suspenso. Doutor Ronaldo, e sobre a questão da trabalhadora, funcionária, gestante ou em fase de amamentação? Nós temos um problema também no condomínio, né? Como é que funciona? Sim. Nós temos um problema assim. Esse é um tema que traz algumas situações muito importantes a serem observadas. Basicamente, no momento em que você descobre, por exemplo, que essa trabalhadora está grávida, existe uma preocupação muito grande em relação à proteção da saúde daquela criança. Então, por exemplo, a legislação veda que essa trabalhadora não esteja exposta, por exemplo, a agentes causadores de insalubridade, né? Então ela não pode trabalhar nesse tipo de ambientes também causadores de periculosidade. Então existe uma necessidade de observar essa situação no momento da prestação de serviço. Por exemplo, depois que a criança nasce, existe ali um período em que ela vai fazer uso da licença maternidade. Então, no momento em que ela retorna, tem toda uma preocupação com a questão da amamentação, de intervalos que ela a empresa deve observar esses intervalos para que ela possa alimentar a criança e coisas do tipo. Inclusive, a legislação mudou no ano de 2022 e que trouxe para as empresas uma obrigação de essas empresas, né, aquelas empresas que têm mais de 30 mulheres ali maiores de 16 anos, ela tem uma obrigação de fornecer um espaço para que aquelas crianças possam eventualmente serem alimentadas ali dentro do ambiente da empresa. Olha a responsabilidade dessa questão. Então, um espaço destinado à amamentação dentro da empresa, quando a gente tem essa situação, né, de um grupo aí de mais de 30 mulheres. Então, assim, a alternativa que eventualmente hoje o tribunal nos fornece é substituir essa obrigação por o fornecimento, por exemplo, de um auxílio creche, ou a substituição de um reembolso ali da creche, porque necessariamente a empresa, por vezes, não está preparada para esse tipo de obrigação, né? A gente tem que alocar um espaço, criar ali toda uma estrutura para receber ali a mãe com a criança, para que ela tenha ali todo o cuidado ali para poder fazer, né, a amamentação da criança, porque existe uma previsão de que a mulher tem direito a 2 intervalos de 15 minutos por dia para a prática da amamentação junto à criança, até que a criança complete 6 meses de vida. Entendi. Né? Mas, doutor, nesse direito de amamentação, ela pode sair do local de trabalho, o condomínio tem que oferecer um espaço, ou esse espaço é só quando ultrapassa 30 funcionários? A obrigação legal é que o espaço ele é obrigatório a partir do momento em que há 30 mais, né? 30 ou mais funcionárias, mulheres com 16 anos ou mais. Tá. Né? Contudo,
o intervalo ele vai existir independentemente dessa situação. E aí, para aquelas empresas, por exemplo, que tem um grupo menor de mulheres, a gente vai ter que, sim, observar essa obrigação do intervalo, só que a empresa ela pode negociar com a trabalhadora uma flexibilização desse intervalo. Por exemplo, eu posso combinar com a trabalhadora para que ela chegue, por exemplo, 30 minutos depois do horário fixado inicialmente, porque aí ela vai poder utilizar desse intervalo no início, ou ela sai 30 minutos antes, porque às vezes, né, a trabalhadora ela mora, por exemplo, a 20 minutos, 30 minutos do local de trabalho, só o tempo de deslocar para casa já venceu o prazo do intervalo, então ela não faria necessariamente proveito, né, desse intervalo para poder amamentar sua criança. Então a empresa pode sim, flexibilizando esse intervalo, negociar com a trabalhadora saídas antecipadas ou chegadas um pouco mais tardias para que observe-se a aplicação efetiva desse intervalo. E esse tipo de negociação tem que ser feito juntamente com o sindicato também, ou não? Não, é sempre importante a participação do sindicato para que a gente tenha uma chancela firme em relação a essa questão, mas isso pode ser acordado individualmente, não tem problema. Não tem problema. Só através de um documento assinado entre as partes, faria... Exato. Resguardaria a empresa. Exato. Existe uma pergunta também que é recorrente, e aí a gente tem que ter um cuidado para que a gente trate a questão com o devido rigor. Existem alguns casos, né, fatalmente eu sou questionado a respeito disso, da mulher estender a licença maternidade em mais 15 dias, para justamente fazer a aglutinação desses intervalos. Porque se nós observarmos, a licença maternidade elas são 120 dias. A possibilidade desses intervalos é do 4º mês até o 6º mês. Então, se eu observar 30 minutos diários de intervalo durante esses 2 meses, isso vai corresponder a 15 dias de trabalho. Então, a mulher, em vez de fazer 120 dias, ela faria 135. Existe essa possibilidade? Existe. Contudo, por trás dessa situação toda, a legislação ela tem entendido que é necessário uma orientação médica, né? O pediatra que acompanha aquela criança deve emitir um documento para que a empresa tenha, né, um respaldo nesse sentido. Olha, aquela criança tem problemas de amamentação, ou então ela está abaixo do peso, coisas do tipo, e aí é importante aquela criança ter um cuidado mais próximo ali da mãe, então vamos estender a licença dela por mais 15 dias, e aí a gente faz digamos assim, uma compensação desses eventuais intervalos para que ela tenha uma extensão da licença. Doutor Ronaldo, a gente está finalizando nosso podcast hoje, mas acho que eu queria tocar num ponto que a gente não falou ainda. Claro. Clínica ocupacional, clínica de exame periódico. Qual que seria esse cuidado, essa observação esse olhar para o condomínio teria com a empresa, com a clínica ocupacional também? Bom, é sempre importante a parceria, né? Como a doutora Bruna mesma já salientou. A parceria entre a empresa e o sindicato ela é importante por vários motivos. O sindicato é um parceiro, né, da empresa em vários momentos. E a clínica ocupacional ela também tem atividades similares nesse sentido de que essa parceria também é importante. Por quê? Ela tem algumas atribuições que serão delegadas a ela, mas, em última instância, a obrigação é da empresa. Por exemplo, a realização de exames médicos de admissão, de demissão, exames periódicos. Então, eu tenho que necessariamente ter um diálogo franco com a empresa. Por vezes, né, a gente tem aquelas situações do trabalhador ele é afastado junto ao INSS por algum motivo, sofreu algum tipo de acidente doméstico, enfim, coisa do tipo. No momento que ele retorna, existe uma obrigatoriedade de fazer um exame médico de retorno. Então eu preciso ter um diálogo franco com essas empresas para que a empresa me demonstre, olha, existe alguma limitação para o retorno desse trabalhador, ele está impedido, por exemplo, de carregar peso, de trabalhar em pé durante um determinado período de tempo, enfim, ela tem que trazer para mim elementos para que eu possa, empresa, ajustar, adequar aquela situação ao caso concreto. Porque, fatalmente, se eventualmente a gente não trouxer essa readequação, a empresa pode ter responsabilidades nesse sentido, né? Existem algumas situações, inclusive, que o trabalhador tem que passar por o que a gente chama de readaptação, reabilitação profissional. Ele não reúne mais condições para executar aquela função que ele executava inicialmente. Então, eu preciso desse respaldo da empresa médica para que a gente tome cuidados nesse sentido. Mas olha como é que esse cenário é complexo em questões de prática no condomínio. A gente contrata uma empresa prestadora de serviço para me fornecer a mão de obra, eu não posso exigir a pessoalidade. Então, na terça, na quinta e no sábado,
na terça, na quinta e no sábado, é exatamente isso, ela vem uma pessoa específica. Aí, no mês seguinte, me apareceu uma outra pessoa. Eu não posso exigir que aquela outra que estava venha. Como é que você vai saber que essa pessoa que veio agora não está retornando de uma licença médica, que está apta ou que foi submetida a um controle rigoroso com a empresa que fez o exame de retorno dela? Então, assim, tem que ter muita relação de confiança com a empresa, com a conservadora também. Sim. Porque chega a ser, em termos concretos, inviável você fazer essa fiscalização mensal, até porque se todo dia eles encaminharem um profissional diferente, né? Me encaminha toda a documentação médica, me encaminha toda a documentação regular de FGTS, me encaminha, então você vai por amostragem, né? É uma empresa correta, não é? Você, de tempo em tempo você solicita a gama de documentação e faz um checklist, mas diariamente, no fluxo mensal, é inviável. Até porque o condomínio, ele não existe só em questão documental, né? Tem toda a rotina burocrática e criteriosa e... Geralmente isso fica a cargo da administradora verificar essas questões todas, né? Agora, já tem alguns anos que a obrigatoriedade da contratação de uma empresa de clínica ocupacional, né? E agora, mais do que nunca, essa empresa ela tem que estar, inclusive, vinculada ao condomínio para fazer a transmissão das informações dos funcionários mês a mês. Sim. Né? Então, a conservadora faz isso, ou pelo menos deveria fazer via empresa que ela contrata, e o condomínio, se tiver um funcionário próprio, também deve fazer. E aí a dificuldade que a gente tem lá como administradores de condomínio de convencer, mas só tem um porteiro, mas a norma diz que você precisa transmitir essas informações. Exatamente. E isso gera custo para o condomínio, né? Então, e aí aquela questão, essa pergunta que eu faço para a senhora doutora Bruna, a troca de empresa elimina passivo trabalhista anterior? De forma alguma. Fica um histórico, né? Sim. Então, é o seu dever fiscalizar no ato da prestação de serviço, porque em casos de rescisão e aquilo ali gerar um passivo, ele vai perseguir você aí até o adimplemento integral das parcelas. Mas assim, caso o condomínio ele venha a arcar com algum débito trabalhista, havendo uma cláusula contratual com a conservadora de que débitos trabalhistas não estenderiam, alguma coisa nesse sentido que a gente conversou no início do podcast, nada impede que o condomínio depois faça uma ação de regresso, né, na esfera civil, para que ele seja ressarcido desses débitos que teve com determinado funcionário. Se vai receber os 500, né? Mas... É o caminho. Sim, é o caminho. Pessoal, a gente está finalizando aqui o podcast. A gente, como de costume, a gente entrega a caneca para os nossos participantes, tá? Doutor Ronaldo, muito caneca obrigado, do nosso podcast. Doutora Bruna. Muito obrigada. Eu amei. Agradece imensamente a participação de vocês. Obrigada. Cada vez mais a gente está trazendo um pessoal mais e mais qualificado, né, Rodrigo? Com certeza. O Codimob tem essa tradição de trazer aqui, como entrevistados, pessoas que vão somar para você que tem interesse em conhecer questões relacionadas ao setor imobiliário condominial. Hoje chegamos ao fim do nosso 6º episódio e para você que ainda não é inscrito, a gente pede que vá lá, se inscreva, acione o sininho e compartilhe o link com outras pessoas, pois isso permite que o nosso canal chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima.